A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio nesse instante. Quero compartilhar com você uma porção da Santa Palavra de Deus que encontra-se em Romanos, no seu capítulo 8, no seu versículo 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quero tratar com você neste momento, caro ouvinte, irmão e irmã, acerca do tema propósito. Deus, desde a criação, ele sempre se preocupou em fazer as coisas com o seu devido propósito. A criação, quando nós lemos em Gênesis, nós verificamos que ele se preocupou detalhadamente em criar as coisas. Criou os céus, criou a terra, criou as águas, criou as árvores, criou os animais, criou os insetos, enfim. Deus criou todas as coisas e cada um com o seu devido propósito. Quando estudamos lá nas séries iniciais, quando nós observamos a importância da cadeia alimentar, a gente vê o propósito de todas as coisas que foram criadas, o porquê da existência de insetos, que para nós, na nossa visão, qual foi o real motivo de criar um inseto como esse. Enfim, Deus criou todas as coisas. Criou todas as coisas de forma equilibrada, ou seja, com um propósito muito bem definido. E para dominar todas essas coisas, como ápice da sua criação, ele criou o homem e a mulher. Cada um com o seu propósito, cada um com a sua finalidade. O homem e a mulher, cada um com os seus papéis distintos, porém a soma dos dois é o equilíbrio de uma família. E Deus criou o homem com o propósito, o homem e a mulher com o propósito de dominar a terra. Deus disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos seja para mantimento. Essa passagem encontra-se em Gênesis, no seu capítulo 1, a partir do verso 28. Então aqui nós verificamos o propósito que Deus fez o ser humano. Esse foi o propósito, para que ele pudesse dominar sobre todas as coisas. Porém, o ser humano caiu. O primeiro homem e a primeira mulher, eles caíram. Eles pecaram. Eles usufruíram de uma coisa que Deus falou: não, vocês não podem tocar nesta área. E eles desobedeceram. E infelizmente, a partir daquele momento, daquela desobediência dos dois primeiros seres humanos viventes na Terra, todos os demais seres humanos foram penalizados. Mas no versículo que nós lemos de Romanos 8, fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que andam segundo o seu propósito. Eu quero dizer para você, caro ouvinte, que Deus tem um grande propósito na sua vida. Muitas das vezes as vozes contrárias, e às vezes essas vozes estão no seu interior, você não consegue enxergar qual o propósito que Deus tem na sua vida. No livro de Coríntios, o apóstolo Paulo fala acerca do corpo de Cristo. Ele fala que cada parte do corpo, seus membros, todos têm o seu devido valor e a sua importância no corpo de Cristo. Se o dedo mindinho tomar uma pancada, todo o corpo sente. Isso significa que há uma inter-relação profunda entre todos os membros deste corpo. E para cada membro deste corpo, Deus tem um propósito.
Às vezes podemos pensar, mas o cérebro ele é mais importante do que o coração, do que o dedo mindinho, o coração é mais importante do que o joelho, o pulmão é mais importante. Digo para você que se qualquer um deles vier a falhar ou trabalhar de forma não 100%, o corpo inteiro vai sentir. Uma infecção pequena numa unha pode trazer um contágio para o corpo inteiro. Por que eu estou falando isso? Porque você é importante para Deus. Deus fez você com um propósito. Você não é fruto do acaso. Deus te fez para você fazer a diferença no corpo de Cristo. Ou seja, você tem que estar vinculado ao corpo de Cristo e entender que você tem irmãos e irmãs que compactuam da mesma fé, que têm o mesmo cabeça que é Jesus Cristo. E neste sentido, vamos procurar obedecê-lo e fazer a vontade dele, para que não só o nome dele seja glorificado, seja conhecido nesta terra, mas para que vidas sejam transformadas. Deus tem um propósito na sua vida. Nós sabemos que no meio de uma congregação, Deus distribuiu dons diferentes para que as pessoas venham servir ao Senhor e às pessoas. Venha cultuar a Deus e servir as pessoas. E é nesse sentido que nós temos que entender que aquilo que Deus tem para a minha vida é diferente daquilo que Ele tem para a sua. O ser humano ele gosta muito de hierarquizar as coisas e comparar as coisas da forma: esta é melhor do que aquela, esta é superior àquela. Na visão, na lente de Cristo, isso não tem valor algum. Ele tem a visão estratégica do todo e ele distribui aquilo que ele tem para distribuir, os dons, os talentos, para cada um, segundo o propósito que ele tem na vida de cada um de nós. Mas fato é que eu e você não somos frutos do acaso. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Você já deve ter escutado falar acerca de um livro que virou um filme chamado Uma Vida com Propósito. E esse livro trata muito bem deste assunto. Eu não sou fruto do acaso. E eu não estou falando isso, caro ouvinte, como uma palavra motivacional, como muitos utilizam, né, para motivar as pessoas. Não, eu estou falando aquilo que está na palavra de Deus, que ela por si só te motiva, mas ela não está aqui para encher o seu ego, para dizer, não é isso. Ela está dizendo o seguinte: olha, você não é nada, você é pequeno, você é cheio de falha, mas a misericórdia que eu tenho, diz o Senhor, ela vai, e a graça que eu tenho, ela vai superabundar na sua vida. E mesmo você, com essas características, falhas, eu, através do meu Espírito, vou trabalhar na sua vida e vou te usar, porque eu tenho um propósito contigo. Quando você olha os personagens da palavra de Deus, quando você olha a vida de Davi, dos filhos de Jessé, era o mais novinho, era o franzininho, era o pastor de ovelhas. E os irmãos, acostumados a guerrear, faziam parte do exército. E Deus levanta justamente o mais improvável para fazer a diferença como rei de Israel. Chamou Davi, ungiu Davi. E Deus faz assim. Deus faz tudo isso para mostrar que é Ele que tem que ser glorificado. É Ele que tem que ser exaltado. Então não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Não dê ouvido às vozes que se levantam contra você. E às vezes essas vozes são suas mesmo. Eu quero dizer para você, caro ouvinte, que Deus tem um propósito na sua vida. Ele quer te usar. Ele quer abençoar outras vidas através da sua. Ele quer fazer com que o brilho dele seja refletido através da sua vida. Não importa se você é o dedo mindinho, não importa se você é o coração. Todos têm a mesma importância para Deus. Todos têm o mesmo potencial no corpo de Cristo. Cristo é o cabeça.
Ele é que vai guiar todo o corpo, mas ele precisa de cada um de nós. Se você faz parte de uma igreja e Deus te levantou com um ministério, seja às vezes um ministério que muitos não dão valor, mas eu já vi pessoas fazendo tantas coisas abençoadas no meio da igreja. Aquelas pessoas que se levantam e dizem: eu vou limpar o banheiro da igreja, eu vou limpar o templo, eu vou limpar o gasofilácio, eu vou limpar as cadeiras, eu vou limpar, porque eu sinto prazer em fazer isso. E muitas das vezes aquele que está louvando, cantando, tocando ou pregando, as pessoas costumam a dizer: olha, eu queria estar no lugar deste ou lugar naquele. Eu quero dizer para você que eles são importantes também e Deus levantou cada um deles para estar lá. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que fazem de todo o seu coração, de toda a sua alma, serão exaltados. Então, meu irmão, minha irmã, caro ouvinte, independente do que você faça na sua comunidade de fé, independente de qual seja a sua função na sua comunidade de fé, muito mais além disso é a sua função no corpo de Cristo. Você, na sua comunidade de fé, você vai fazer aquilo que Deus colocar no seu coração e tiver à sua altura, naquilo que você acha que tem que fazer, que é o próprio Espírito que vai te orientar. Mas no corpo de Cristo é muito mais além. Você faz parte do corpo de Cristo. O que você fizer, se você fizer de todo o seu coração, de toda a sua alma, Deus vai ser glorificado e você vai continuar sendo usado por Ele. Não se esqueça, não se esqueça. Deus tem um propósito na sua vida. E se porventura você que está ouvindo esse áudio quer fazer parte deste corpo, entregue a sua vida ao cabeça do corpo, que é Jesus Cristo. Confesse Ele com seus lábios que Ele é o único Senhor, que Ele é o único Salvador. Aceita Jesus Cristo no seu coração e você vai estar no corpo fazendo a diferença e alegrando o cabeça, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.